Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Como que vocês passaram? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos concluir a nossa apostila de ciências, tá bom? Vamos fazer a unidade 4, que tem apenas um capítulo. Assim, vamos concluir a nossa apostila inteirinha de ciências. Peço que vocês abram a apostila lá na página 34. Vamos falar sobre o solo. Lembram que lá no capítulo 2 e na unidade 3, o Urbano, ele estava no sítio do tio Luiz? Então, ele fez várias e várias perguntas, né, quando ele estava lá. E antes de ir embora, ele viu um empregado do sítio mexendo na terra. E ele ficou super curioso e disse assim: tio Luiz, o que aquele homem está fazendo? Ele está preparando o solo para fazer o plantio urbano. Então, enquanto seu pai guardava as malas no carro, Urbano quis saber mais sobre a preparação do solo. Então, o tio Luiz disse assim para ele: o solo precisa de cuidados especiais para que a semente possa germinar e tornar uma planta saudável. Vou explicar para você. Então, nesse capítulo, o tio Luiz ele vai explicar todo o processo. Então, isso antes do Urbano ir embora. Que cuidados são esses? Observe os instrumentos utilizados pelo homem na abertura da unidade e discuta com os seus colegas. Então, o que o homem está fazendo? Ele está mexendo na terra. Então, o que ele está fazendo? Preparando essa terra, deixando essa terra fofa, jogando o adubo. Então, essa vai ser a resposta da nossa 2. Na página 35, vai explicar sobre o plantio de plantas. Então, o pai de Urbano entrou na conversa e começou a ajudar o tio Luiz a explicar sobre as plantas. Então, o tio Luiz, ele explicou que existem duas maneiras de cultivar as plantas. Uma é através da plantação de mudas e outra através de plantação de sementes. Então, a de mudas, ela consiste em semear um espaço de planta que contenha a sua raiz, permitindo com que ela se desenvolva. Esse processo não é considerado uma forma de reprodução, mas sim uma multiplicação da planta. Então, quando nós temos uma muda, ela já vai ter uma raiz, então ela já vai ser uma plantinha formada, né? Então, assim que nós plantarmos, essa planta ela não vai se reproduzir, essa muda, ela vai apenas multiplicar. Também existe sobre o processo das sementes. As sementes, elas são plantadas e existem um outro processo, a reprodução das plantas. Então, nesse caso, as sementes, elas são os resultados dos cruzamentos entre as plantas, que a gente já estudou na unidade passada, lembra? Então, observem ali, a germinação das sementes até a formação da planta. Então, as mudas, ela apenas vai se multiplicar. E as sementes, elas vão se reproduzir. Então, nós vamos plantar uma semente, vamos regar, ela vai crescer, 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 até ela formar uma planta. Observem ali no início da página 36 que existem dois tipos de semente. A semente de milho, né? E a semente de feijão. Você conhece algum outro tipo de semente que os seres humanos, eles costumam comer? Por um exemplo, arroz, soja, grão de bico, né? Então, esses são tipos de outras sementes. Lá na 4, observem, bem no fim da página, um cacto e uma plantação de alface. Então, o cacto e o alface, elas são plantas bem diferentes, originadas de sementes diferentes, com necessidades diferentes. Por um exemplo, o cacto. Ele vive aonde? E em lugares com fortes estiagens,
né? Estiagem significa o quê? A longos períodos de seca. Então, o cacto, ele possui dentro dele como se fosse um reservatório de água. Então, mesmo o lugar sendo seco, nós não precisamos aguar ele para ele viver. Já o alface, ele necessita de muita, mas de muita água para crescer. Vocês lembram que no início do ano nós tínhamos a horta na escola? E todos os dias nós tínhamos que regar essas plantas? Por quê? O que nós plantávamos? Alface. Então, esse alface, se nós não regarmos ele quase todos os dias, ele vai murchar, ele vai ficar amarelo e automaticamente ele vai morrer. Lá na 5 tem 4 figuras para vocês ligar e associar o clima representado. Na página 38 e 39 vai ter o Hora da Experiência, vocês podem pular. E vamos para a etapa de preparação do solo. Urbano, seu tio vai mostrar para você como preparar o solo para plantar. Então, existem algumas maneiras de nós prepararmos o solo. Lá na página 40 vai ter elas, que vai ser a limpeza do terreno, que é o quê? Consiste em retirar a vegetação que cobre o terreno e deixar ele bem limpo, né? Para a preparação da planta. O correto é cortar essa vegetação sem queimá-las, pois quando nós queimamos, o fogo ele vai fazer com que os micro-organismos morram e vai deixar o solo estéril, né? Depois vem a aragem. O que é a aragem? Ela consiste em afofar o solo. Elas podem ser feitas com máquinas e minhocas. Buracos são abertos para permitir que o ar e a água circulem pelo solo. Então, a aragem ele vai ser o segundo processo e ele vai afofar o solo. A terceira é a adubação. O que é a adubação? Ela consiste em colocar nutrientes no solo, fazendo com que as plantas elas cresçam com mais força e mais rapidez. Então, pode-se usar o adubo natural, né, que é o esterco, ou o artificial, que daí já é produtos industrializados. Depois, vamos ter a irrigação. Ela consiste em fornecer à plantação uma quantidade de água necessária que a planta precisa para viver. E, por último, tem a drenagem, que ela consiste em retirar do solo o excesso de água que foi jogada. Lá no número 1 da página 41, vai ter algumas ferramentas e nós vamos colocar em que processo que elas entram. A forquilha, ela é usada aonde? Na limpeza do terreno. A enxada, ela já é usada aonde? Na aragem. O regador, na irrigação. E a tesoura de jardim, na tosa. Lá na página 42, vamos falar sobre agricultura e o consumo de água, né? Então, assim que vocês lerem esse texto, vocês respondam as 3 perguntinhas, está bem facinho. Aprendendo o valor das coisas, como organizar um orçamento pessoal, também vocês irão fazer a leitura e responder a número 1 até a número 5 da página 44 e vamos passar para a página 45 para falar sobre o solo e a criação de animais. Tio Luiz, você disse que graças ao solo podemos criar gado. Que outros animais podemos criar? Vamos dar uma volta e ver alguns animais que tenho aqui no sítio. Então, observem ali com atenção essa imagem. Tem as galinhas, né? Tem a vaca, tem porco. Então, como esses animais eles podem beneficiar o ser humano? O que a galinha pode trazer para o ser humano? O que a vaca pode trazer?
O que os porcos podem trazer? Vocês irão escrever. Então, os porcos, por exemplo, eles servem para oferecer o quê? A carne suína. As galinhas, elas já fornecem o que para nós? Os ovos. A vaca produz o quê? Leite, né? Também o bois e vacas também têm a finalidade de fornecer a carne bovina. E os cavalos, ele tem um papel importante, que é o quê? Eles são utilizados como transporte. Lá na página 47 tem a pergunta 2 e 3 e embaixo está falando sobre animais que vivem nos solos. Olhem ali uma imagem, o que são aquilo ali? São minhocas. Você conhece esses animais e como eles se chamam? Então a professora já respondeu, né? São as minhocas e acredito que todos já conheçam. Então, na página 48, vai ter integrando com a língua portuguesa, vai ter uma história sobre as minhocas. Através dessa historinha bem divertida da minhoca, nós vamos fazer uma interpretação de texto da página 49. Na página 50, vai falar sobre a extração de minerais e os solos. Então, existem solos que podem ser retirados deles os minérios, né? Esses minérios, eles contêm minerais. E esses minerais, eles são transformados em quê? Em metais, como o ferro, a prata, a platina, né? Então, a professora pede para que vocês façam a leitura. E lá na página 51, 52 e 53 e 54, vamos ter o nosso exercitando. A professora também pede para que vocês abram o caderno de atividades lá na página 10 e façam as perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 até lá a página 15. Então, vamos fazer a unidade 4 completa. O caderno de atividades da página 10 a página 15, tá bom? E a nossa apostila. Então, a professora deseja para vocês um bom fim de semana, tá bom? Essas atividades, vocês vão concluir ela até o início da segunda-feira. E na segunda-feira a professora volta com outro conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula e tenham um bom fim de semana.